Vamos trabalhar hoje dois conceitos fundamentais para a gente entender o que é a igreja. O primeiro conceito é o conceito da essência. A essência é a intrínseca natureza ou a qualidade indispensável de algo especialmente abstrato que determina o caráter da coisa. Ou seja, é aquilo que é no seu âmago, no mais profundo. A essência é a propriedade ou o grupo de propriedades de algo sem o que a coisa não existe ou deixa de existir. Picasso, um pintor espanhol famosíssimo, ele era apaixonado por touradas, touros e por pomba, e você vai encontrar muitos desenhos deles alusivos a estas suas predileções. E ele começou a desenhar touros. E ele se propôs um dia a desenhar um touro com o menor número possível de traços. E se encontrou isto daqui. Uma sequência de desenhos, os três primeiros procurando reproduzir o touro de uma maneira mais realista, mas começando na segunda linha você vai ver que ele começa a retirar coisas, a fazer tracejos, e quando chega na última linha ele vai mostrar o touro desenhado só com algumas linhas, até que ao final ele consegue reproduzir um touro na sua essência, com o menor número possível de linhas. O que é a forma? A forma é a maneira como a essência é apresentada em um determinado contexto. É a apresentação cultural da essência. É a maneira mais apropriada como a essência se manifesta em um contexto específico. Vamos lá, essência é um touro. Forma, preto de tourada com marcas no couro ou no quadril direito e traseiro. Essência, um touro. A forma é um búfalo preto com chifres grandes, arredondados ou curvados, e você pode dizer que tem uma mancha branca na testa, e você pode dizer uma série de coisas, mas essas coisas são forma, não são a essência. A essência é que ele é um touro. Outro, essência, touro, forma, branco, com chifres pequenos e cupim no dorso. O fato de ter ou não ter cupim não faz com que deixe de ser um touro. A essência da igreja, o que é o mínimo necessário para que um grupo seja igreja? Tem muita gente que vai ver a igreja nessa forma. Ou assim. Ou assim. Mas veja que aí tem muitas formas misturadas, a cor e o tamanho do chifre, essa coisa toda. Como é que nós podemos definir a igreja com o menor número de traços possíveis? Vamos pegar um texto de Mateus 18, 20. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Há um certo consenso de que aqui está uma definição de uma das essências da igreja: reunião. Mas vamos lá, o que esse texto não diz? Primeiro, ele não vai dizer que onde se reunirem 2 ou 3 em oração em meu nome, ali estou no meio deles. Não é isso. Como também não vai dizer quando se reunirem 2 ou 3 para fazer estudo bíblico em meu nome. Não é isso que o texto diz. Também não diz quando se reunirem no templo. Não é isso que o texto diz. Tampouco vai dizer que é aqueles que estão em jejum, reunidos em nome dele. Não é também. Estas coisas são forma, não são essência. Quando se reúnem 2 ou 3 em culto,
Não é o que o texto diz. Nem para louvar e adorar. Isso é forma, não é a essência da igreja. O que é a essência então? Vamos lá. Na coluna da esquerda, pessoas em reunião em nome de Jesus Cristo. Reunião em nome de Jesus Cristo. Segundo, pessoas em comunhão. Não é só reunião, é comunhão por causa de Jesus Cristo. Terceira, elas têm a palavra de Deus. Elas têm as Escrituras como palavra de Deus para a vida delas. Quarto, esse grupo celebra batismo, a ceia ou outras ordenanças ou sacramentos, dependendo, sacramento, ordenança, é forma. Tá? O essencial é que celebra o batismo, a ceia. A forma, esse grupo reunido em nome de Jesus Cristo, que tem comunhão em Jesus Cristo, tem a Escritura como palavra de Deus e celebra batismo e Santa Ceia, ele pode usar pregação. Isso é forma. Porque há igrejas que não usam pregação, como por exemplo os Quakers silentes. Canta louvores através de hinos ou cânticos. Quantos hinos nós precisamos cantar numa igreja para que ela seja igreja? Não existe isto. Pode cantar 10 como pode cantar 1. Tem escola dominical, mas nem todas as igrejas têm escola dominical. E na história da igreja, durante 1700 anos não houve escola dominical, porque a escola dominical começou mais tarde com Wesley. Tem um pastor. Pastor é forma, não é essência. Porque a igreja viveu durante um tempo, e há igrejas até hoje que são comunidades que não têm necessariamente a figura de um pastor. É legalizada, isso é forma. Tem um estatuto, está registrado em cartório. Não é isso que faz que uma igreja seja igreja. A igreja, na sua essência, não precisa disso. A igreja precisa disso para ser considerada como igreja pela sociedade, mas não para na sua essência. Tem bom nível de administração. Sim. Mas Jesus não teve, porque o Judas roubava. Não é a existência de uma confissão de fé que faz com que uma igreja seja mais ou menos igreja. A igreja da Irmandade, a qual eu participo, pertenço, é uma igreja que se define como não confessional. O que significa nós não temos uma confissão de fé que estabelece o que nós devemos crer. A fé, a teologia da igreja, ela é construída no processo e num processo comunitário de entendimento. E se pensarmos na origem da igreja e nos evangelhos, não se encontra ali nada além da afirmação de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ponto. Todos os conceitos teológicos, e especialmente da teologia sistemática, vieram depois e muito depois. Os concílios ecumênicos que a igreja começou a fazer, e os 4 primeiros, Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, eles foram feitos na busca desta essência. E hoje há quem só aceite como sendo igreja cristã, na sua essência, aquelas que reconhecem o que foi decidido nos 4 primeiros concílios. O concílio de Niceia afirmou a crença em um Deus da mesma natureza, Pai, Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho e Espírito Santo. Acreditavam na encarnação humana, na sua morte e ressurreição. E nós vamos gastar muito mais tempo num outro curso sobre essas questões aí.
Constantinopla. Porque diziam que os três eram divindade, e teve gente que começou achando que o Espírito Santo não era parte da divindade, e eles decidiram, não, o Espírito Santo é parte da Trindade e também é divino. E tanto é que afirmou, creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e glória, e quem falou pelos profetas. Em Éfeso se afirmou que Jesus era uma só pessoa e não duas pessoas separadas, porque tinha gente que dizia, uma hora ele é humano, uma hora ele é divino e ele fica assim. Não, eles disseram, ele não tem duas naturezas separadas, mas nele Deus e o homem, o ser humano, estavam completos. Também nesse concílio de Éfeso houve uma discussão muito grande, que a nós os evangélicos não interessa muito, mas tudo bem, temos que saber disso. A discussão sobre se Maria era a mãe de Cristo ou se Maria era a mãe de Deus, e se definiu depois que Maria é mãe de Deus, e toda uma elucubração, algumas coisas a mais, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Calcedônia afirmou a plena humanidade e a plena divindade de Jesus, os dois ao mesmo tempo, sem poder separar, sem divisão. É aquilo que se chama como unio hipostática. E essa definição deu equilíbrio e estabilidade à cristologia. Por isso, há três afirmações teológicas que entendo são essenciais para que uma igreja seja igreja. A igreja, na sua essência, deve afirmar a natureza divinas de Jesus e do Espírito Santo. A igreja deve afirmar as completas naturezas divina e humana de Jesus em união inseparável. A Trindade, sem hierarquia entre seus elementos, sendo Jesus o Filho e o Espírito da mesma essência do Pai. Quantas vezes eu ouvi, não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então tem que estar dando muita importância para isso, e especialmente por parte de evangélicos de denominações mais históricas, refutando o pentecostalismo. Não, terceira pessoa da Trindade, ele é o menor. Com isso nós estamos tendo uma ideia daquilo que é o essencial da igreja. O resto é forma. A forma não pode negar a essência, mas a essência estabelece a verdadeira igreja. Que Deus nos abençoe nisto. Obrigado.